Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo nesse momento aqui pelo canal. 5 mentiras sobre as línguas estranhas. Eu acredito no falar em línguas estranhas, mas existem muitos erros acerca disso, tanto na questão de interpretação quanto no uso. Os que acreditam nisso usam de forma errada, não na totalidade, mas em partes. E os que não acreditam distorcem. Eu vou mostrar 5 verdades e 5 mentiras sobre o assunto. Vamos à primeira. Língua estranha não é a língua dos anjos. Alguns confundem 1 Coríntios 13 e verso 1, pensando que se refere às línguas estranhas. Tem que ver todo o contexto para ver que não se refere a isso. Vamos ler. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Veja bem, o contexto fala do amor. Ainda que falasse a língua dos anjos, ainda que falasse, mas não fala, e não tivesse amor, não adiantaria nada. Ou seja, tudo que a pessoa fizer, se não tiver amor, fica tudo perdido. Este texto não faz nenhuma referência à língua dos anjos. Paulo não disse que falava. Ele disse ainda que falasse. Foi apenas para fazer uma comparação para ilustrar o texto. Paulo disse em 1 Coríntios 14, verso 2, que a língua estranha só Deus conhece. Então, se a língua estranha fosse a língua dos anjos, ficaria estranho mesmo. Ficaria mais do que estranho. Os anjos não conheceriam a sua própria língua? Não estaria correto. Estaria em desarmonia com 1 Coríntios 14, 2, que lá está escrito: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério com Deus. Nesse caso, deveria estar escrito que é uma língua que só Deus e os anjos conhecem. Mas aqui diz que é uma língua que só Deus entende. E os anjos, como é que fica? Então não é a língua dos anjos. Não tem cabimento. Com certeza podemos crer que existe uma língua angelical compreendida pelos anjos e por Deus. A língua estranha só Deus conhece. Então leva a crer que não é a língua falada pelos anjos, senão eles também entenderiam. Vamos a mais uma evidência bíblica. Em Judas 1 e verso 9, fala da disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Veja que houve um diálogo entre Miguel e Satanás. Que língua eles falaram? Se língua estranha fosse a língua dos anjos, Satanás entenderia, porque ele entendeu o que Miguel falou. E Paulo disse que a língua estranha só Deus entende. Nesse caso aqui, Satanás também entenderia. E a língua estranha é falar em mistério entre a pessoa e Deus. E Satanás fica de fora disso. Então a língua dos anjos não é a mesma coisa que língua estranha. Vamos para o segundo. Língua estranha não é idioma. Muitos pensam que é idioma. Teve um caso que foi: no dia de Pentecostes, houve a necessidade de falar em idiomas para que os estrangeiros entendessem a mensagem. Mas esse acontecimento não foi mais citado após isso. A língua estranha pode ser uma língua humanamente falada, como foi no dia de Pentecostes, ou uma língua desconhecida que só Deus conhece. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus,
porque ninguém o entende. Idioma não é língua, que só Deus conhece. O idioma no dia de Pentecostes não é a mesma língua de 1 Coríntios 14:2 que eu li, porque lá, no dia de Pentecostes, entenderam a língua que estava sendo falada. E esta língua de 1 Coríntios 14:2 ninguém entende, somente Deus. Então, não é uma língua humanamente falada a língua estranha. Alguns defendem que a língua estranha era apenas idioma que foi falado no dia de Pentecostes. Mas essa ideia cai por terra quando lemos algumas passagens. Vamos começar por Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Nos versos 44 ao 46, está escrito: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja bem, note que quem estava pregando ali era Pedro, e todos entendiam o que Pedro falava. E eles falaram em línguas estranhas quando foram batizados com o Espírito Santo. O falar em línguas ali na casa de Cornélio foi a evidência do batismo no Espírito Santo. Se alegar que língua estranha foi apenas no dia de Pentecostes, porque foi necessário falar idiomas por causa dos estrangeiros, e na casa de Cornélio falaram idioma para quê, se não tinham nenhum estrangeiro? Por que então que falaram idiomas para quê? Também em Éfeso, em Atos 19, lá diz que eles receberam o batismo no Espírito Santo e falavam em línguas. Verso 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Novamente, não tinham estrangeiros ali para que fosse necessário falar idiomas. Agora, 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Esta língua não é a mesma do dia de Pentecostes, porque ninguém entende. E lá no dia de Pentecostes todos entenderam. E idioma não é algo que somente Deus entende. A língua estranha edifica a si próprio. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ninguém vai edificar a si próprio falando inglês. O idioma no dia de Pentecostes não edificou a si próprio, mas a todos. A terceira, toda língua estranha vem de Deus. Não é não. Toda língua estranha não vem de Deus. O Espírito Santo é dado apenas aos que se arrependem de seus pecados e se submetem à palavra de Deus, ou seja, convertidos. Vamos ler Atos 2 e verso 38, seguindo a linha do dia de Pentecostes. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que Pedro disse: arrependei-vos. O requisito número 1 para o recebimento do batismo no Espírito Santo é o arrependimento dos pecados. Atos 5, verso 32 está escrito: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja que o apóstolo diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Não existe nenhum argumento bíblico válido para alegar que uma pessoa em pecado ou um crente desobediente que não se submete à palavra receba o Espírito Santo.
Uma pessoa que não obedece à palavra não tem o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo é identificada pelos seus frutos, e não por línguas estranhas ou manifestações espirituais, como vemos por aí. Ela é identificada pelo seu testemunho. Se língua estranha fosse a forma de identificar quem tem o Espírito Santo, então Paulo teria mandado falar em voz alta para todos ouvirem, mas muito pelo contrário. Paulo disse que só pode falar em voz alta se houver intérprete. 1 Coríntios 14, verso 27 e 28. Quem não tem comunhão com Deus e fala língua estranha, a sua língua estranha poderá ser de outra origem, poderá ser da carne e até mesmo espíritos imitadores. Paulo mandou provar os espíritos. 1 João 4:1. Provar para ver se está em conformidade com a Bíblia. Então não somos obrigados a crermos em tudo que vemos. Quarta, não pode falar se não houver intérprete. Somente se houver intérprete, é uma verdade. Não tem lugar específico. Pode ser quando está orando em casa ou na igreja. Na igreja deve ser conforme 1 Coríntios 14, verso 27 e 28. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Veja bem, 2 ou 3, e cada um na sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Na igreja só deve ser falado em voz alta se houver intérprete, porque a língua estranha edifica apenas a vida espiritual de quem está falando. Embora eu creio que a maioria não façam isso. Pelo menos eu nunca vi uma igreja fazer dessa forma que Paulo está ensinando. Então vamos ao quinto e último. Só tem o Espírito Santo quem fala língua estranha? Não. Não é verdade. Quem pensa assim está equivocado. A pessoa recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. O falar em língua é uma experiência à parte. Vamos ver um exemplo em Samaria, Atos 8. Eles creram e se converteram pela pregação de Filipe e se batizaram nas águas. Verso 8. No verso 14, os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que Samaria recebeu a palavra e foram lá. Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque só tinham sido batizados no batismo nas águas. Então os apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E no verso 16 diz que o Espírito Santo ainda não tinha descido em nenhum deles. Veja bem, ainda não tinha descido. Foi uma experiência que ocorreu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles. Vamos ler Atos 8, 14 ao 17. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Veja bem, se converteram, foram transformados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, nas águas. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora Atos 19. Em Éfeso, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, embora já eram convertidos. No verso 6, Paulo pôs as mãos sobre eles e falaram em línguas e profetizavam, e eles já eram convertidos. Vamos ler. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Que a pessoa que tem o Espírito Santo é identificada pelos seus frutos, pela sua comunhão com Deus, e não por língua estranha. É isso aí então.
Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.